Amados e queridos irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus. Hoje, mais uma noite de estudo da Palavra de Deus, estaremos estudando Gálatas capítulo 4. Mas eu queria trazer uma rápida palavra para os irmãos sobre nosso plano de reabertura dos cultos na nossa igreja, tendo em vista toda a conjuntura atual. Eu confesso para os irmãos que não é inteiramente confortável o momento que nós estamos passando. Melhor seria que essa reabertura fosse feita em um período de queda do número de casos, né, de contágios da doença, mas há uma lei municipal, várias igrejas já reabrindo, né, já até abertas, funcionando aí, agora na última semana. Nós ainda vamos demorar um pouquinho e aí para frente nós estaremos abrindo. Nós vamos chamar de reabertura inteligente, porque vai ser uma retomada gradual, mais ou menos como o município está fazendo, né? Então, de 15 em 15 dias nós vamos passar de fase, vão ser 5 fases. Uma primeira fase que vai ser feita com cultos na grama, vão ser 2 cultos com 50 pessoas cada culto. Nós vamos dividir as pessoas, o nome de A a L, conforme, né? Samuel não estaria nesse grupo, né? E um segundo grupo que vai ser de M a Z, aí eu estaria nesse grupo. Você veria a letra inicial do seu nome e nós teríamos um culto 11 horas da manhã no domingo e outro 5 horas da tarde ali na grama, na parte da frente, para que a gente pudesse usar as instalações, os músicos, todos na posição ali que estariam virados ali para os irmãos. Eu estaria ali na frente junto com os irmãos ali, colocaria uma base, alguma coisa para ser visto para os irmãos. Então, o culto 11 horas, outro 17 horas. Depois, uma segunda fase, né, nós vamos passar para cultos dentro do templo, 50 pessoas cada culto, também 11 horas e também 17 horas. Nessa segunda fase, nós vamos ter a volta do culto de oração, às quartas-feiras. Depois, uma terceira fase, ainda com cultos com 50 pessoas, né, 2 cultos. E aí volta o culto de estudo da palavra às terças-feiras. E uma quarta fase, que será o culto com já as regras de afastamento total, né, e uso de algumas cadeiras, né, que depois de mais de 15 dias, e aí a quinta fase, que será a Santa Ceia, que nós estamos programando. Tudo isso, irmãos, é necessário porque nós vamos precisar reaprender regras. Desde os primeiros cultos na grama, o objetivo principal vai ser não só que os irmãos tenham uma comunhão, participem, mas que possam aprender as novas regras para nós nos locomovermos dentro da igreja de forma a não ter contágio. Nós vamos passando depois as coisas para os irmãos, né? Devagar, né? Várias coisas, vai ser necessário máscara, todo mundo de máscara, até quem vai falar, até quem vai cantar, todos estarão de máscara. A distância de 1,5 m a 2 metros de cada, né? Em todas as direções. Então vamos ver como é que vamos fazer isso, por isso que é limitado o número de pessoas. E aí quem chegar tarde fica fora. Você tem o horário para iniciar o culto, né? E tem aquele número de pessoas. Depois, na quarta fase, quando nós estivermos com o culto total, as pessoas total dentro do templo, já aprendidas as regras, aí para lá já vai ter praticamente 2 meses, na quarta fase, aí a gente vai talvez ter condição de abrigar a igreja toda, porque nós vamos usar as cadeiras também ali, nas margens, pelo lado de fora e tal, coisas desse tipo assim. Vai ter que ser um aprendizado muito criterioso, irmãos, porque hoje o pastor tem que pensar nas ovelhas, não só no sentido espiritual, mas como ovelhas também no sentido físico. O pastor que pastoreia ovelhas, ele tem que cuidar da saúde da ovelha. A ovelha doente, ela não tem nem condição de estar no aprisco com os outros, né? Porque ela pode até transmitir a doença. A ovelha que está doente, ela não pode ser levada a pastos verdejantes. Então,
o pastor tem que se preocupar com a saúde não só espiritual, mas também física das ovelhas. Um rebanho doente, uma igreja doente, vai transmitindo a doença de um para outro, daqui a pouco a igreja tem que fechar, né? Se nós conseguirmos, nessa retomada gradual, nessa reabertura inteligente, aprendermos a nos relacionarmos dentro da igreja, nesse novo normal, nós poderemos tranquilamente estar avançando para convivermos dentro da igreja, louvando, bendizendo ao Senhor Jesus, em comunhão, sem estarmos contaminando por qualquer razão um irmão. Então, vamos aprender muitas coisas nesse período. Tá bom, irmãos? É necessário, né? A gente sabe de igrejas que, mas a igreja tal, tá todo mundo junto, todo mundo se abraçando, todo mundo cantando, participando, mas essas igrejas poderão, daqui a 15 dias, ter um grupo de pessoas doentes dentro da igreja, e esse grupo vai passando para outro. A média, mais ou menos, é de 1 a 5 pessoas que o doente vai contagiando, né? Então, poderá ter a igreja toda doente, o número de mortes dentro da igreja até, né? Irmão, sinceramente, para mim, como pastor, a pior cerimônia para me realizar é sepultamento. É uma coisa que eu não gosto de fazer, eu quero ser sincero aos irmãos, fico muito triste pela perda em si dos irmãos, pelo ambiente de tristeza, pela família. Existem membros que são perdidos, meus amados, que é uma perda muito grande para a igreja, muito grande, que vai ser muito difícil de você repor. Pessoas que têm um trabalho tão específico na igreja que vão fazer falta demais. E cada um de nós temos uma importância no corpo de Cristo. Cada um de nós. Então, ninguém pode se perder. Uma alma que se perde, né, no sentido físico, nós sabemos que espiritualmente temos a salvação, mas no sentido físico, é uma pessoa que deixa de estar trabalhando, servindo a igreja, engrandecendo o reino de Deus e abençoando a nossa comunidade religiosa. Então, tudo isso vai ser necessário. Amados, o texto da palavra de Deus é um texto de 31 versículos. Gálatas, capítulo 4, versículo 1 a 31. Eu vou ler com os irmãos, acompanhem. O Evangelho isenta-nos da lei. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estão debaixo da lei, a fim de receber-vos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecias a Deus, servis aos que por natureza são deuses. Não são deuses. Aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis servir. Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne, e não rejeitaste nem desprezaste isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Logo, qual é logo a nossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível for, arrancaríeis os olhos e mudaríeis. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo de vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores do parto, até que Cristo esteja formado em vós. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me vós os que quereis estar debaixo da lei. Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa.
O que se entende por alegoria, porque esses são os dois conceitos, um do monte Sinai, segundo gerando filhos para a servidão, que é H. Ora, essa H é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que as da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Amém. Amados, antes de começar o estudo, dizer que o primeiro culto, primeiro domingo que nós faremos o culto, 11 horas e 17 horas, ao vivo, na grama, ali fora, será no dia 14 de junho. 14 de junho. Amados, o apóstolo Paulo ele vai continuar o seu discurso, né? E ele está falando para uma igreja que havia voltado a praticar a lei, né? E ele vai argumentar de diversas maneiras para deixar bem claro que o crente, quando ele volta a guardar rudimentos, ou quando ele se lastreia, ou quando ele alicerça a sua fé em regras, em costumes, em normas, e nós gostamos disso, o ser humano gosta disso, o ser humano gosta de ter um arcabouço de leis para ele se sentir seguro. Isso dá uma segurança a ele ter normas, ele ter costumes, ele ter tradições dos pais, ele ter um certo conservadorismo. Isso aí em toda a sociedade, o ser humano gosta desse tipo de coisa para que ele possa se sentir seguro, que ele possa se sentir arraigado. Mas o apóstolo Paulo vem dizendo, meus amados, que isso não é certo, que nós devemos alicerçar nosso servir a Deus apenas na fé e não nas obras da lei. Então ele vai continuar a discussão e vai agora falar sobre a questão da herança, né, que vem pela fé e não pela lei. E ele vai usar duas ilustrações. A primeira ilustração, ele vai fazer um paradoxo entre o herdeiro e o escravo. Ele vai dizer que o herdeiro um dia será senhor da casa, não obstante, enquanto é menor, não tem nenhum direito. Ele é como se fosse um escravo na casa, ali não tem o direito ainda, porque ele não recebeu a herança, não foi aberto ainda a herança. Mas quando ele chega à idade determinada pelo pai e ele recebe a herança, então, meu amado, ele passa a exercer plenamente o seu direito de herdeiro. Enquanto isso não chega, ele tem que estar sob a tutela, a supervisão de curadores, de tutores. Em termos espirituais, o que o apóstolo Paulo quer dizer é que tanto judeus quanto gentios eram menores na casa de Deus e não tinham direito à herança, mas Deus determinou que o tempo da maioridade para ambos chegasse quando Cristo viesse à terra. E chegou, né? Está lá, versículo 4 e versículo 5. Em Cristo, né, todos os dois se tornaram filhos e herdeiros. E, portanto, tem agora benefícios com relação a isso. Versículo 6 e versículo 7. Como menores em Cristo, tanto judeus como gentios estavam sujeitos aos rudimentos do mundo, aos costumes, às regras, às tradições, né? Ao conservadorismo do mundo. Mas agora, meus amados, a coisa mudou. Antes, a gente olha a vida dos gentios, os gentios estavam sujeitos a falsos deuses, diz ele no versículo 8. Já os judeus estavam sujeitos à lei física, versículo 10. Porém, quando Cristo veio, ambos agora são conhecidos por Deus. Eles são reconhecidos como verdadeiros herdeiros da fé que veio através de Abraão. Então, agora passou o tempo em que eles eram considerados menores sem Cristo. Quer dizer, Paulo, meus amados, ele se coloca como um exemplo, até mesmo, porque ele diz que ele deixou tudo para trás para servir a Deus, para servir ao Senhor nosso Deus, apenas visando as riquezas de Cristo e não mais benefícios materiais.
A grande questão da lei, a grande questão dos costumes, do conservadorismo, é que traz benefícios materiais. A pessoa se liga àquilo por questões que satisfazem falsamente o coração dele, lhe dão uma falsa segurança, quando nós devemos estar apenas alicerçados em Cristo. Então, do mesmo modo que judeus e gentios eram considerados crianças, eram considerados menores, e agora, para receber a herança, precisam crer no Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, ele vem trazer essa palavra aos Gálatas, dizendo que os Gálatas estão equivocados, completamente equivocados, por voltarem a guardar a lei, a guardarem regras, a guardarem aquilo que não foi pedido a eles no início. Então, Paulo está admirado com a situação em que os Gálatas se colocaram. A segunda ilustração é a ilustração das duas alianças, vai do versículo 21 ao versículo 31. Né? É uma ilustração forte que é baseada em dois personagens do Antigo Testamento, Isaque e Ismael. Diz o apóstolo Paulo que Ismael foi o filho de Abraão pela serva H segundo a carne, ou seja, através de meios perfeitamente naturais. Isaque, porém, foi o filho de Abraão e sua esposa, Sara, que não tinha mais condições de ter filho, e o nascimento de Isaque não foi um acontecimento natural, e sim um cumprimento da promessa de Deus. Então, Paulo, ele diz que isso é uma alegoria da nossa situação atual em Cristo Jesus. Como é que nós nos encontramos? Agar representa todos que são filhos de Abraão segundo a carne, mas Isaque representa os que são filhos de Deus segundo a herança espiritual, são filhos da promessa, versículo 26 a 28. Então a Escritura diz que estes da promessa receberão a herança e aqueles da carne serão lançados fora, versículo 30. Portanto, amados, essa palavra é uma palavra que nós precisamos guardar no nosso coração. O Evangelho, ele isenta-nos da lei. A carta aos Gálatas é um tratado da liberdade cristã. Nós precisamos aprender isso. Nós gostamos, mas eu estava tão acostumado assim. Mas o evangelho que era pregado antigamente era melhor. Quando eu era mais jovem era melhor. Agora mesmo nós vamos passar por essa situação. Porque novas regras para a convivência social vão ser passadas para a igreja. É o novo normal. Como nós devemos nos relacionar dentro da igreja. E vai ter muitas vezes, mas antigamente era muito melhor. Sim, era muito melhor. Mas os tempos são outros. Antigamente não havia pandemia. E enquanto não houver uma vacina, nós vamos ter que nos portar segundo esse novo paradigma. Então não adianta eu olhar, mas eu estava tão acostumado, mas era tão bom. Irmãos, esqueça o passado. Não diga que o dia de ontem foi melhor do que o dia de hoje. Esse é um conselho do sábio Salomão. Então que nós possamos olhar sempre para frente, dizendo que o melhor de Deus vem aí, o melhor de Deus está na frente. Deus preparou sempre o melhor para nós, né? Nós vamos nos adaptar, né? Não vai ter esse negócio de olhar para trás e dizer, eu estava tão antigo, satisfeito com o que era feito há tanto tempo, com o que era antigo, eu estava tão satisfeito com as regras, com os costumes da igreja, como eram feitos, a liturgia era muito boa. Eu sei disso. Eu também gostava muito. Fui criado nessa igreja desde criança, mas as coisas precisam mudar pela nossa própria saúde, pela nossa própria vida. Ninguém quer ir à igreja para adoecer e passar 30 dias passando mal, né? Ciclo da enfermidade, né? Com o risco até de não sobreviver. Então, amado, nós vamos precisar nos adaptar e aprender a viver dentro disso. O certo é que nós vamos estar dentro da casa de Deus, vamos estar louvando a Deus, vamos estar com oportunidade de comunhão com os irmãos, vamos estar com oportunidade de ouvir a palavra de Deus, glorificar e exaltar o nome do Senhor, né? Isso aí não vai ser tirado de você, você vai estar dentro da igreja sendo abençoado, pode ter certeza disso, né? Vai ser muito bom. Espere o melhor de Deus na frente. Seja sempre olhando com bons olhos aquilo que Deus preparou para você, porque Deus sempre prepara o melhor para nós, né? As coisas que Deus vai preparando, vai colocando para nós são coisas sempre melhores. Deus te abençoe, Deus te dê graça, Deus te dê força para vencer nesses dias tão difíceis, Deus proteja você, Deus te dê saúde,
Deus guarde a você e a sua família. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Paz do Senhor.